Amazônia é um lugar que a maioria das pessoas só conhece pelo mapa. Uma grande área verde cortada por muitos traços azuis que ocupa todo o norte do país. Lá, comunidades tradicionais sempre sofreram com a insegurança em relação à terra, ao trabalho e à preservação das tradições. Mas isso está mudando com a nova cartografia social da Amazônia. As comunidades tomaram nas próprias mãos a produção de mapas, que tem servido de base para subsidiar reivindicações e esclarecer dúvidas sobre a propriedade da terra. Para isso, contam com o apoio de professores e alunos de pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas. E com a utilização de equipamentos como o GPS, essas populações estão fazendo valer os seus direitos. As comunidades estão produzindo fascículos que servem como material de esclarecimento e mobilização. 1/4 do território nacional é ocupado por 5 milhões de famílias, representantes de povos e comunidades tradicionais. E ao contrário do que muitos pensam, essas comunidades, que são sustentáveis, representam o futuro e não o passado. O Sala de Notícias está começando. Desde 2001, as comunidades da bacia do Rio Juaperi e do Baixo Rio Branco, entre os municípios de Novo Airão, no Amazonas, e Rorainópolis, em Roraima, lutam pela criação de uma reserva extrativista. O processo foi concluído em 2006, mas está parado na Casa Civil da Presidência da República. Com a demora, as comunidades da região temem que a pesca e a caça predatórias e a grilagem de terras avancem sobre a região. Um acordo de pesca com validade até abril de 2010 foi assinado em abril de 2006. Esse acordo foi fruto da mobilização das comunidades que vivem na região, com o apoio da nova cartografia social da Amazônia. O fascínio por ver autonomia em grupos e em pessoas foi uma coisa que sempre me motivou e que é uma forma de reagir às tutelas. Nós somos muito acostumados sempre a achar que todo mundo precisa de proteção. E isso ser um elemento que justificou a escravidão, justificou forma de servidão, justificou forma de mobilização forçada da mão de obra. Então, quer dizer, a gente, quando bate com um grupo que está pensando em ser autônomo, que está inventando uma forma de existir que não depende de ninguém, senão de si mesmo, independente dos antagonistas, então isso certamente é uma coisa que me chama muita atenção. Nós recorremos a equipamentos que possam dar ou configurar uma certa precisão. Então nós passamos a ministrar noções de GPS para o grupo, propiciar ao grupo noções de GPS para que ele pudesse, ele mesmo, selecionar os pontos, marcar esses pontos, né, e definir o que é importante para ele. Ele propicia condições de possibilidade para que os grupos executem a sua territorialização. Para nós, durante todo o tempo, trabalhar com os croquis, levar o grupo a colocar tudo que foi importante, tudo que ele julgar que é necessário ao seu modo de existir e de ser. Nós, através desse recurso, nós, digamos assim, possibilitamos um livre pensar em relação à sua territorialidade e ao uso dos recursos. Se convencionou, então, que aqui é um polo e aqui é outro polo, né? Que dessa linha do Equador até esse polo se chamou de norte. Então, tudo que está da linha do Equador até esse polo, que segura o mundo em cima, e o que está para baixo, isso aqui tudo vai ser chamado de norte, né? Tudo que está entre essa linha e o polo sul é chamado de sul. Conseguimos unir as comunidades do Rio, se apresentar juntos, contatar os governos estaduais, os governos municipais e o governo federal através do IBAMA e começar o processo de aprovação de um acordo de pesca. Depois de 3 anos de luta, no dia 29 e 30 de maio de 2005, aqui em Itaquera, nessa comunidade mesmo, teve a 3ª Assembleia do Acordo de Pesca, onde foi aprovado a proibição da pesca comercial aqui até 2010. Isso foi importante, porque sem peixe aqui
Não vai ter morador, não podia ter morador, não ia adiantar brigar por escola, saúde, nada se não tivesse tido alimentação de base, que é o peixe. Foi a primeira vez, até o Ibama falou para nós que a proibição ia ser impossível, que nós podíamos só limitar o acesso dos barcos comerciais. Mas ficamos insistindo e conseguimos a proibição total, que foi uma pequena vitória para nós, que hoje está se mostrando um sucesso enquanto estamos comendo peixe. Nós não faz comércio com madeira, nós não faz comércio com peixe, a gente não faz comércio com carne, com nada. Isso me dói quando eu fico pensando que eu tenho 12, 11 filhas e um bocado de neto, né? Então, o que eu acho que o que eu podia deixar, que eu não tenho nada, mas o que eu podia deixar para minha família era isso, né? Que eu estou preservando o peixe, a madeira, isso, um bocado de coisa, né? Se a gente consegue a reserva extrativista, aí a gente vai ficar bem informado como a gente pode viver dentro da natureza, né? Preservando a madeira, fazendo isso, porque aí nós vamos ser o dono da terra, né? Eu quero conseguir, antes de morrer, ver a reserva extrativista aqui dentro do Rio Japeri, né? Conhecendo a luta de cada um, acreditando em si próprio, eu acho que nós temos capacidade de chegar muito mais na frente. É só isso mesmo, eu tenho que agradecer. Desde a sociedade colonial, desde a Lei de Terra de 1850, o país enfrenta um problema permanente de apossamentos ilegítimos, grilagens de terra e conflitos numa estrutura agrária que é em tudo arcaica. Então nós atravessamos essa segunda metade do século XIX, todo o século XX, isso não foi resolvido e hoje novas formas, novas modalidades de uso dos recursos naturais, elas estão ganhando força via essas identidades coletivas que nós estamos mapeando. Então, uma das peculiaridades dos povos e comunidades tradicionais na Amazônia hoje seria essa característica de autossustentabilidade. Quais são as áreas mais preservadas hoje na Amazônia brasileira? São as terras indígenas, são as terras de quilombo, são as terras usadas pelos ribeirinhos e são os babaçuais das quebradeiras de coco-babaçu. Não há outras áreas tão preservadas, não há área de fazenda agropecuária, não há área de mineradora, não há área de produtora de pinos, não há área de madeireira ou de usina de ferro-gusa que seja compatível, comparável com essa região, com essas áreas em termos de preservação. No próximo bloco, a nova cartografia social da Amazônia e a luta dos trabalhadores dos portos da palha e do açaí, em Belém. Fique com a gente, você está assistindo ao Sala de Notícias. Em Belém, a nova cartografia social da Amazônia serve de base de apoio para a luta de pequenos agricultores, pescadores e artesãos que trabalham nos portos da palha e açaí. A Prefeitura de Belém quer reformar os portos, retirar os trapiches e transformar o local em uma área turística. Segundo os trabalhadores, as obras vão privatizar os portos, afetar a economia local e o embarque e desembarque de passageiros. Belém já teve 15 portos desse tipo, hoje conta com apenas 3. E somente os portos da palha e do açaí funcionam. Empregam cerca de 200 carregadores e mantêm em atividade 35 boxes. O Porto do Açaí, que funciona 24 horas, é considerado um dos portos públicos de maior movimento de Belém e o segundo maior entreposto da cidade. Só perde para o Ver o Peso. Hoje se trabalha, se desembarca aqui nesse porto praticamente todos os produtos da área rural, né? E da área ribeirinha, dos extrativistas. No caso do açaí, né? O açaí, que é o produto com mais intensidade que salta nesse porto, mas salta também o carvão, a mandioca, o cupuaçu, né? O xi, essas coisas tudo também salta aqui nesse porto. Tem gente que chega aqui comigo e pergunta: Rose, o porto vai terminar, vai fechar? Porque uns botos vêm e dizem que vai lá pro porto da Ceasa, aí já fica longe, distante. A feira aqui vai terminar, vai acabar a feira.
Aí tem vezes que eu não sei, realmente eu não sei falar sobre isso, se vai acabar ou não. Que é o medo de todo mundo, não só deles, como o nosso, que trabalha aqui no dia a dia, que ganha, sobrevive daqui. Nós iniciamos o trabalho no Pará com os movimentos sociais da cidade de Belém e agora nós iniciamos nesse ano um trabalho com a Associação dos Portos Públicos de Belém, né, que é o Porto do Açaí e o Porto da Palha. A principal problemática, a situação hoje vivenciada nos portos, é a permanência ou não do Porto do Açaí e do Porto da Palha por conta das intervenções urbanas que têm sido implementadas na cidade. Das ilhas vêm os estudantes que estudam em Belém, né? Vêm os produtores que trazem a sua produção toda para vender, né? Sem contar que esses dois portos são hoje um dos poucos portos públicos, né, de livre acesso dos ribeirinhos e dos outros interioranos que vêm dos outros municípios em Belém. Que é gratuitamente, né? Com certeza, se for para um porto privado, para ele poder desembarcar em Belém, vai ter que pagar para desembarcar ou para encostar seu barco, porque não tem nada disso. No caso dos portos, é porque você começa a ter, você dá continuidade a um tipo de intervenção urbana, né, na cidade de Belém, que é uma intervenção que exclui, né, que tem por tradição excluir os moradores mais tradicionais, os trabalhadores desse processo de intervenção. Desde o pequeno produtor que traz 2, 3 rasas de açaí, até o grande que já tem um terreno maior, já traz 20 latas, 50 latas. Então, todas essas pessoas são beneficiadas pelo porto. O que falta aqui é uma melhor estrutura, né, para receber todo esse embarque e desembarque. Não é extinguir, ou então, como já foi dito pela prefeitura, né, se criar um único porto de entrada para controle do açaí. Isso aí também é outra coisa totalmente inviável. É só quem não participa da realidade do trabalho que é feito nos portos públicos de Belém, né, com os poucos que já existem. E apesar de Belém ser uma cidade portuária, mas a gente só tem três portos já existentes, né, que 2 desses portos estão prestes a assumir o mapa com essa nova obra da prefeitura, que é a Orla de Belém, né, que é um benefício e tudo, mas de vez de eles pegarem, fazendo um planejamento para adequar o Porto da Palha e o Porto do Açaí nesse projeto, eles estão vendo uma maneira de extinguir os 2 portos. Então também nessa luta que a gente está também o pessoal da nova cartografia está ajudando bastante a gente para mostrar para toda a sociedade a importância desses portos. No caso, a cartografia, né, na Amazônia, ela seria muita pretensão dizer que ela é um instrumento decisivo. Ele é um instrumento acessório à formação dessas identidades coletivas e à consolidação desses territórios, das comunidades e povos tradicionais. Eu acho que a cartografia, a partir do momento, o projeto Nova Cartografia, a partir do momento que ele possibilitou a índios, quilombolas, né, e piaçabeiros e peconheiros, e a grupos também urbanos, os índios que estão na cidade, os homossexuais, os catadores, né, os que trabalham com reciclagem de papel, de lixo. Então, quer dizer, a partir do momento que a cartografia permitiu a esses grupos uma autodemarcação dos seus territórios de pretensão, a cartografia se tornou um instrumento importante. Ela se tornou um instrumento importante para eles, como eles passaram a ver. E nesse sentido, só para você ter uma ideia, nós estamos já caminhando para o 100º fascículo, não é? Uma edição de 1.400 exemplares cada um, então só aí nós estamos falando de 140 mil exemplares, sendo que 10 foram republicados, então aí já seria 154 mil exemplares de fascículos, fora mapas que circularam autonomamente. Nós estamos caminhando para uns 180 mil exemplares em 4 anos. No próximo bloco, a vitória da comunidade indígena da aldeia Beija-Flor, no Amazonas, a primeira do país a conquistar terras em área urbana. Você está assistindo ao Sala de Notícias. Fique com a gente. Nós voltamos em instantes. A Prefeitura de Rio Preto da Eva, no Amazonas, vai desapropriar uma área de 41 hectares onde fica a aldeia Beija-Flor e doar as terras a 7 etnias indígenas. A lei foi aprovada pela Câmara de Vereadores do município depois de mais de 7 anos de disputa.
A luta dos índios foi apoiada pela nova cartografia da Amazônia, que produziu mapas e fascículos para explicar e divulgar as razões da reivindicação. A aldeia Beija-Flor surgiu em 1991, quando o norte-americano Richard Melnick convidou alguns índios para morar no local. Ele revendia em Manaus o artesanato produzido pelos índios em Rio Preto da Eva, que fica a 80 quilômetros da capital. Quando o americano morreu, em 2001, o procurador dele reivindicou a propriedade da terra. Teve início, então, um processo de luta, encerrado agora com a desapropriação. O material que vamos assistir foi produzido em 2007. Eu sou Fausto, né? Tuxaua-geral da comunidade Beija-Flor. Sou da etnia Faterê-Maué. Hoje a comunidade Beija-Flor ela é composta por várias etnias do povo Faterê-Maué, Tucano, Defano, Tuiuca, Apurinã, Banheua, Arara, Marubo, Maiuruna, né? Nós somos um total de 232 indígenas, né? Distribuídos em 3 comunidades, Beija-Flor 1, A2 e A3. O que une mais assim, os povos indígenas aqui dessa comunidade é que todo mundo assim, respeita cada cultura de cada um parente, né? Eles têm consciência do que existe uma liderança, que eles possam ouvir, eles respeitam, né? Então essa é a que faz a união dos povos, também das 3 comunidades, né? O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, ele veio realizar essa oficina devido a uma demanda apresentada pelo Tuxaua-geral, o senhor Fausto, né? Que vocês falem sobre o modo de vida de vocês, sobre os problemas, os conflitos. Essa terra aqui, onde a comunidade Beija-Flor 1 está localizada, ela envolve um processo de luta muito grande por parte desses indígenas. No primeiro momento, essa comunidade foi formada devido ao interesse de um americano em estar montando uma comunidade indígena para que esses indígenas pudessem estar produzindo artesanato, né, para que eles pudessem revender para o próprio americano. Após a morte do americano, o advogado dele, então, passou a reivindicar a terra, causando assim uma série de constrangimentos para os indígenas. Inclusive ameaças de morte, capangas do advogado já chegaram a atirar, né? Atirar na placa da entrada da comunidade, nas placas que rodeiam os marcos da comunidade. Teve uma época que ele entrou com um trator D8, derrubou várias casas, derrubou um plantio também de mandioca, estragou o igarapé que tinha, que era aqui, está poluído agora, né? Então tudo com a ambição de desapropriar e de lotear as terras e depredar mesmo com a natureza mesmo, né? Quando o Tuxaua-geral da comunidade nos procurou o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, ele apresentou então a nova face desse conflito, né, que era o interesse do Poder Executivo pelas terras, né? E nesse momento o Tuxaua-geral deu uma entrevista para um jornal local, né, relatando então sobre esses problemas, sobre os conflitos que estavam ocorrendo em suas terras, né? Interessante observar que nessa reportagem de jornal, né, o prefeito manifesta também sua posição em relação à terra, né, aonde ele diz que realmente a prefeitura teria interesse nessas terras, que devido à morte do americano, e como o americano não teria herdeiros, o prefeito está aventando um recurso para que a terra voltasse para o poder do município, mas que ele não tinha interesse de expulsar os índios, porque os índios são grandes atrativos turísticos para a região. Quando tem um ritual do Dia do Índio, nós usamos esse símbolo no nosso corpo, entendeu?
Nós usamos esse símbolo da tucandeira no nosso corpo. São elas que vêm quando o jovem da nossa tribo completam 10 anos em diante, então ele já vai se preparando para aceitar a ferradura dele, entendeu? E dentro dessa luva ele mete a mão dele, aí ele vai levar as ferroadas. Às vezes tem 20, até 50 tucandeiras dessa para ele. Aí ele mete a mão na luva, aí ele vai sentir as ferroadas. E quando ele tira a mão da luz da tucandeira, lá na nossa aldeia, aí já tem uma moça virgem já esperando que ele termine para ela ir fazer o curativo na mão dele, porque quando não é virgem, ele sente mais dores. Thằng này nó sẽ bơi ở trên không kịp. Quá, hả chị? Đây, có để cậu hát vào được không? O resultado da oficina de mapas é a produção de um fascículo, né, aonde esses indígenas vão dizer quem eles são, né, aonde esses indígenas vão definir a identidade deles, onde eles vão dizer como vivem, quais os conflitos, a pauta de reivindicação, né, quais os conflitos que vocês enfrentam, quais os problemas, quais são as dificuldades, né, como também quais são as conquistas, as vitórias. Mas o que a gente pode dizer é que, em geral, né, esse fascículo ele tem sido utilizado como instrumento de luta, como instrumento de encaminhamento das reivindicações. Com esses fascículos na mão, nós podemos mandar também alguns documentos, processos para o Ministério Federal, para Brasília, e junto com ele um fascículo da nova cartografia, né? Com a metodologia da oficina de mapas, né, e para a produção do fascículo, o projeto vai estar trabalhando com a autodefinição dos sujeitos sociais, né? Para além, então, dessa definição externa, né? Para além do que os outros dizem que eles são. E nós podemos agora falar que futuramente ninguém mais vai falar verbalmente, só falando, né? Mas temos um documento que podemos mostrar realmente, né, a vida cotidiana da comunidade de Beija-Flor. Para nós foi muito um aprendizado do que esse instrumento, porque no início do projeto é claro que nós não tínhamos ideia da extensão e da repercussão que poderia ter esse trabalho. Isso foi se dando no processo em que foi sendo realizado. E hoje transcende muito ao nosso próprio controle. Porque nós fizemos foi o quê? Facilitar, propiciar um instrumento que era monopólio do poder. Quem fazia mapa? Força Armada, IBGE, que no caso brasileiro é a Força Armada e IBGE. Nós, de certa maneira, ajudamos a quebrar um pouco esse monopólio e permitir que os próprios grupos se autocartografassem e apresentassem os seus mapas, sem contestar os poderes, só afirmando o seu próprio conhecimento, né? Afirmando a sua própria forma de ser e de existir. O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia vem sendo desenvolvido desde 2005. E o objetivo é realizar um trabalho de mapeamento social dos povos e comunidades tradicionais da região. A partir de 2006, o projeto se expandiu e está hoje em estados como Bahia, Maranhão e Paraná. Nos últimos 4 anos, foram produzidos mais de 100 fascículos, organizados em séries sobre as experiências das populações atendidas pelo projeto. Cada fascículo é o resultado do trabalho conjunto de comunidades, povos tradicionais e uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas. Um time que reúne quase 70 professores, estudantes, advogados e historiadores e que já trabalhou com 116 diferentes grupos sociais. Mulheres, quebradeiras de coco babaçu, do Piauí, quilombolas da Ilha do Marajó,
ribeirinhos da região do Zé Açu, no Amazonas, homossexuais da cidade de Belém, são também comunidades integradas ao projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. O Sala de Notícias fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau.